No Espaço Livre desta quinta-feira, o entrevistado é o engenheiro agrônomo da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais, Emater, Mário Jorge Botelho Vaikert, com quem vamos abordar sobre a edição 2019 do Concurso de Qualidade de Café de Minas Gerais e a queda de temperatura que já provocou geadas na região e o seu impacto nas culturas, em especial na cultura do café. Lembrando que o concurso de qualidade de café é promovido pelo governo de Minas Gerais por meio da Emater, da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, SEAPA, em parceria com a Universidade Federal de Lavras, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, FAEP. Mário, uma boa tarde e obrigado por participar do programa Espaço Livre. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, ouvintes da Difusora. E mais uma vez a gente agradece aí essa parceria e essa divulgação que vocês fazem, sempre visando o bem público, as informações aí ao público em geral. Esse concurso, bem lembrado, está iniciando agora as coletas, né? E é um concurso já tradicional em Minas Gerais, porque ele abrange praticamente o estado inteiro. E tem o objetivo principal de estimular, né, as boas práticas, principalmente focadas na qualidade do café, para valorizar esse café, né? Uma vez que em Minas Gerais tem mais de 50%, mais de 50% da produção brasileira está em Minas Gerais. E o sul de Minas, né, é o campeão em termos de produção. Esse concurso ele não mudou muitas coisas, até porque ele já tem um padrão tradicional, assim, já bem estruturado. E uma curiosidade nele é que praticamente qualquer cafeicultor pode participar, porque o lote a ser inscrito é um lote exatamente de 5 sacas beneficiadas. Então é para dar oportunidade para todo mundo mesmo. O único detalhe, assim, tem que ser um lote de qualidade, e os pontos principais que a gente foca é o seguinte, é para eu lembrar, é um café que tem que ser já mais preparado, porque essa amostra ela tem que ser uma amostra tipo 2, né, com pouquíssimos defeitos, e com a peneira 16 acima, quer dizer, aquele café já mais graúdo, que é o que os consumidores de qualidade exigem. E a entrega, né, aqui nos escritórios da Emater, não só de Ouro Fino, mas da região toda, geralmente a gente pede que seja no máximo até dia 5 ou 6 de setembro, para que possa chegar lá em Machado, né, no Centro de Excelência de Machado, onde vão ser feitas as provas. A gente está aberto aqui a passar mais informações, né, mais detalhes e tudo mais, mas o básico é isso, são pelo menos 5 sacas de café colhido esse ano, né, safra agora desse ano, e peneira de 16 acima, e um café tipo 2, que é um café com poucos defeitos. Mário, a nossa região, tendo como base alguns concursos já realizados também, onde produtores participaram, ela tem um café de qualidade produzido e competitivo também. Sem dúvida. Inclusive, assim, nesse concurso, que geralmente recebe em torno de 1.900 a 2.000 amostras de Minas Gerais inteira, de Ouro Fino, que eu me lembro, uma vez na turma dos cafés orgânicos, pegou o segundo lugar do estado de Minas, e na classificação entre os 20 melhores, no meio de, né, quase 2.000, no meio de 20 melhores, já teve um café de Ouro Fino também, lá do Luiz Henrique, lá do Peãozinho dos Lopes. A turma dos orgânicos, né, como eu disse, pegou segundo lugar uma vez, e para passar para a segunda fase, várias vezes, vários cafés de Ouro Fino já passaram. Então, assim, é o que eu falo, muitas vezes falta um pouquinho de um trato a mais, porque muitas vezes esses cafés que eles trouxeram é um café tradicional que eles fazem lá. E conseguiu passar para a segunda fase, conseguiu, né, chegar até os finalistas. Então, a partir do momento que o produtor dá uma atenção um pouco mais especial em algum talhão, não precisa nem ser na lavoura toda, né? Mas em algum talhão mais específico que ele acha que é um café que está com uma maturação mais uniforme e tudo mais, as chances são muito grandes. Tanto é que, por exemplo, o vencedor do sul de Minas, é até bom salientar isso, porque quando iniciou o concurso era assim, ó, Minas Gerais inteiro participava e tinha os campeões lá, os primeiros lugares de Minas. Agora não, eles estão sendo mais justos. Tem a categoria de café do sul de Minas, a categoria do café do Cerrado, do café da Zona da Mata e lá da parte do Vale do Jequitinhonha. Então, a turma que está no sul de Minas concorre com os cafés do sul de Minas. Então é interessante que fica mais equilibrado, eu acho. E tanto é que no sul de Minas quem ganhou foi do município de Bueno Brandão. Um pequeno produtor, né, assim, no padrão tradicional, igual a maioria do que existe em Ouro Fino. Então, cafés bons, né, qualidade, interesse dos produtores, a gente vê que Ouro Fino tem tudo para destacar mais ainda, né, em termos da qualidade do café. E só lembrando que pode participar o produtor que produz o café de terreiro, né, o café tradicional, mas também aquele que produz o café cereja descascado, né, o despolpado, também tem, não bem uma seleção, né, mas é direcionado
a premiação, né, independente do café separado, via cereja descascado, né, despolpado e tudo mais, separado do café de terreiro. Então tem as duas categorias. Ele pode participar, né, nas duas, né, ou naquela que for mais interesse para ele. E pode ser pequeno, médio, grande, produtor? Existe algum pré-requisito ou não? Não. O pré-requisito é ser cafeicultor, né? E como eu disse, como o lote é um lote relativamente pequeno, porque esses lotes, à medida que eles passam para a segunda e terceira fase, aí sim eles têm que ser preparados. Por exemplo, eu disse primeiro ingressar, né, com a amostra de início, são 2 quilos, né, do café peneira 16, tipo 2, então um café já mais selecionado. Quando ele passa para as outras fases, aí ele já tem que preparar esse café. Se ele tiver interesse em continuar na sequência, aí o lote dele de 5 sacas vai ter que estar nesse mesmo padrão, né? Peneira, né, 16 acima e tipo 2. Mas de início, ele preparando esses 2 quilos, ele já está concorrendo, já está para ser selecionado, né, ou não para as fases seguintes. E a análise que se faz desse café é bastante técnica, porque envolve a Secretaria de Agricultura de Minas, envolve universidades também, o IFSU de Minas, a Emater. É uma comissão realmente capacitada que vai julgar, Mário. Sim. A Emater fica mais nessa parte de campo, né, porque são muitos municípios, né, são centenas de municípios, né, em Minas Gerais, que felizmente tem a Emater, mas como você disse, bem lembrado, a equipe que prova, né, que analisa esse café, é uma equipe muito disciplinar. Então, assim, tem pessoal da Universidade Federal de Lavras, tem pessoal dos institutos federais, tem pessoal daquele Centro de Excelência de Café, Machado. Então, é uma equipe bem entrosada mesmo. Chega a passar até por 10 provadores distintos, sabe assim? Então, não fica na mão de um ou dois para ficar uma coisa mais equilibrada, né? Esse café é provado por muitas pessoas. É especialista na parte de prova de café, de degustação. E este ano, pelo que a gente pôde acompanhar da divulgação que foi feita do desfecho do concurso do ano passado, os cafés que foram selecionados, premiados, fizeram parte aí de um lote especial que foi comercializado numa grande rede também em Belo Horizonte. Sim, é interessante isso. E foi uma rede assim, tem as redes de supermercados tradicionais, né? Mas foi sem querer fazer propaganda, né? Foi pela rede Verde Mar, que ela só trabalha com produtos assim, de excelente qualidade mesmo. E esses cafés, com certeza, são caros lá para o consumidor. Porque nesses cafés, eu vi a embalagem, e pelo que a gente viu falar, eles compraram todos esses lotes e nas embalagens eles vão contando a história daquele produtor. Então ficou uma coisa muito direcionada, assim, valoriza o produtor, né? Valoriza o produto. Com certeza esse café está sendo muito bem valorizado e é um café de primeiríssima qualidade mesmo. E você incentiva os produtores a participar desse concurso, Mário? Sem dúvidas. Só para ter uma ideia, antigamente, quando começou o concurso, tinha uma premiação, às vezes um ganhava lá, ou um secador, uma coisa assim. Com o tempo eles foram vendo que o ganho maior é na divulgação do produtor, porque normalmente na finalização lá, né, no encerramento e tudo mais, geralmente esses lotes eles vão a leilão e têm alcançado alguns preços muito bons. E mesmo depois que encerra ali, o retrospecto tem mostrado que as pessoas que foram, né, os finalistas, estão recebendo visitas, né, e pedidos de outros compradores, né, ou mesmo daqueles que compraram, eles estão interessados em continuar comprando, adquirindo café daquelas mesmas pessoas. Então, assim, a pessoa acaba sendo, né, conhecida em Minas Gerais inteiro, no Brasil inteiro, porque é divulgado para todo lugar. Então é o pessoal procurar a Emater para se informar melhor quem tiver dúvida. A gente detalha mais um pouco, mas é uma coisa relativamente simples, não tem muito mistério. Eu estou procurando algum talhão ali, algum lote de café que ele acha que está melhor, que né, está mais granado, assim, se eu fiz uma colheita seletiva, que é difícil a colheita, mas um café que chegou mais junto, né, porque as maturações são diferentes, né, mas é um concurso apto para qualquer cafeicultor participar. Tá certo. E nessa segunda e última parte do programa Espaço Livre, nós estamos aqui conversando com Mário Jorge Botelho Weikert, que é o engenheiro agrônomo da Emater. Nós vamos falar um pouco agora, Mário, em relação a essa questão envolvendo o clima, a temperatura, a queda brusca que houve da temperatura, com geadas até em algumas localidades. A Emater tem acompanhado isso de perto. A última geada que teve, que atingiu aqui a região do sul de Minas, trouxe algum problema, algum transtorno para os produtores da nossa região, e as orientações que você
pode passar também ao cafeicultor. A geada principal, né, na verdade, a gente percebeu foi na madrugada de domingo. Então, na segunda-feira mesmo, a gente já começou a entrar em contato com produtores, cafeicultores, né, em outras instituições que têm contato bom com os cafeicultores e rodar a região, né, para a gente ver os estragos. Por incrível que pareça, felizmente, graças a Deus, os estragos foram bem menores do que a gente imaginava. Porque no sábado à noite já estava em gelo, né, vários carros com película de gelo já, né, no para-brisa e tudo mais. Mas a gente percebe, assim, houve dano sim, né, algumas lavouras aqui em Ouro Fino, especificamente, foram realmente mais afetadas, lavouras novas, de menos de um ano, foram mais afetadas, mas no geral mesmo, a gente percebeu, assim, aquela geada que eles chamam de geada de capote. O que é? É aquele vento frio, aquele frio que pega em volta da planta, então sapeca bem, né, queima aqueles primeiros pares de folha, mas não atingem o miolo da planta, vamos dizer assim. Então não é aquele caso, igual tem passado na televisão, de lavouras que a lavoura ficou quase que torrada, né, que infelizmente chega a matar a planta. Então, no caso de Ouro Fino, felizmente, os danos foram bem, assim, no cômputo geral, né, pelo tamanho da área. Ouro Fino são mais de 7.000 hectares de café, é uma área muito grande. No cômputo geral, a gente teve contato com produtores de várias comunidades aqui de Ouro Fino, né? Então a gente procurou fazer uma abrangência boa e, felizmente, né, os estragos foram muito pontuais e, como eu disse, essa geada de capote, que você olha para o pé de café, ele está mais com as folhas mais bronzeadas, né, mais queimadas em volta da planta, mas o miolo da planta, as ramas, não chegaram a secar nem nada. Então, é uma planta mais fácil de recuperar. E a recomendação que a gente faz é o seguinte, que todo especialista recomenda, é não mexer em nada no café nessa época. Deixar a planta mostrar qual foi a intensidade dos danos. Então, em alguns casos, às vezes precisa fazer, talvez, um decote na planta. Às vezes tem casos, tem até trabalhos do Procafé, da Embrapa Café, né? Essas várias instituições que lidam com café, que em alguns casos não tem muito o que mexer. A planta mesmo recupera sem precisar fazer podas, mas, na verdade, quanto menos mexer na planta no momento, é o ideal. Tem vários trabalhos que pedem para aguardar 1 mês e meio, 60 dias mais ou menos, 2 meses, para quê? Para passar o frio, começar talvez já entrar alguma chuva e calor, né, a temperatura aumentar, porque aí a planta vai começar a mostrar onde são as brotações novas, como que ela vai se comportar e dá para medir a intensidade desses danos. A única coisa que a gente recomenda também é o seguinte, um produtor que tem um financiamento, seja Pronaf, seja, né, Pronamp, algum outro financiamento de crédito rural, se perceber que o dano foi um pouco mais agressivo, procurar imediatamente o Banco do Brasil ou o Sicob, né, onde a pessoa fez esse financiamento, porque na grande maioria desses financiamentos há cobertura por danos, né, advindos de geada. Então, às vezes, o produtor não descuidar. Só de curiosidade, já aconteceu o caso aqui de produtor que nos procurou falando que o café tinha sido atingido pela geada, só que ele foi relatar 3 meses depois. Aí o banco não aceitou porque aí a planta já estava brotando e tudo mais, então não dava para constatar isso. Então a recomendação é que em menos de uma semana, né, com 2, 3 dias, então seria agora já a pessoa que percebeu que teve uma lavoura mais afetada, mais seriamente, procurar o banco, né, nesse caso, se tiver financiamento, e fazer o registro da comunicação lá. Mas, resumindo um pouco, felizmente, na nossa região, né, em Ouro Fino especificamente, foram alguns pontos, algumas lavouras, assim, situações mais pontuais que realmente pegou um pouco mais grave, mas em sua grande maioria mesmo, a maioria dos cafés não foram afetados, felizmente. E de acordo com a previsão do tempo, o clima deve melhorar a partir da próxima semana. Então a gente, de repente, pode até apostar que não ocorra novos incidentes como este que ocorreu no último domingo. Deus ajude que não, porque realmente a geada é uma coisa assim, não é que tem controle, né? Tem algumas medidas de prevenção, mas são muito complicadas, aquela parte de produção de fumaça e tudo mais, mas não é uma coisa 100%, né? É desgastante, é um pouco complicado, o produtor tem quase que dormir na lavoura lá para ficar imaginando o dia que vai acontecer essa geada e tudo mais, então é um pouco complicado essa parte. Então é torcer mesmo, pedir a Deus aí para proteger, a gente pede para proteger os cafeicultores, e a gente sabe o esforço deles, né? O ganha-pão deles para criar suas famílias, então a gente torce aí para que Deus continue abençoando aí e protegendo, né, eles e suas lavouras também. Né? Como a gente já falou aqui anteriormente no programa, grande parte aqui dos produtores vem da agricultura familiar, então é uma vida difícil para todo mundo, de esforço, de dedicação, a sobrevivência das famílias, né, Mário? Como se diz, é a profissão deles, né? É o ganha-pão deles. Então a gente fica, no sábado à noite já estava
tenso, né, assim, a hora que eu vi aquele frio, mas felizmente, né, a gente percebe isso, assim, a gente ficou sabendo de algumas lavouras, né, mais pontuais, assim, que foram mais afetadas, lavouras mais baixas, mas a gente até brinca, a lavoura ali na beirada da rodovia lá, que era do nosso saudoso Alírio, agora do Juarez, né, deu uma sapecada mais de leve. Antigamente, quando tinha uma geada, era o primeiro ponto, né, porque a lavoura é muito baixa, né, a altitude lá é pequena, é uma das primeiras lavouras que sentia gravemente mesmo. E dessa vez deu como se diz, essa geada de capote, que dá uma queimada mais superficial, mas o comprometimento é muito pequeno da planta em geral. Em algumas culturas é possível, após uma geada, regar a planta, Mário? Não, na verdade, é um pouquinho complicado, mas na verdade é o seguinte, essa irrigação ela tem que ser feita um pouco antes da geada. Então, o que eu falo, é complicado. O produtor ele tem que começar a monitorar a temperatura desde as 10 horas da noite do dia anterior. Se tem uma previsão, por exemplo, um frio muito forte, lá para as 10 horas da noite, ele já tem que ter algum termômetro na lavoura e olhar. Se esse termômetro na lavoura estiver beirando 7 graus, a chance de geada é muito grande. Porque, na verdade, se fosse escolher, né, um horário de geadas, e a pesquisa já mostrou que a maioria das geadas ocorre por volta das 5 horas da manhã. O pessoal às vezes pensa, né, que de madrugada, 2, 3 horas, não é. O frio mais intenso, geralmente, a partir em torno das 5 horas. Então, esse produtor que tem uma horta, por exemplo, né, ele pode monitorar, e se ele perceber que de noite, na véspera, em torno das 10 horas da noite, por exemplo, essa temperatura lá na lavoura já está em torno de 7 graus, aí ele tem quase que dormir nessa lavoura para olhar e fazer algum cuidado de ter uma irrigação própria lá. Tem outras medidas, né, mas a horta geralmente já mexe com irrigação, então monitorar, e quando essa temperatura estiver próxima dos 2 graus, mais ou menos, aí a pessoa já começar a irrigar. É até interessante, porque quando a pessoa está irrigando, se for formar gelo, a própria formação de gelo emite caloria que ajuda a derreter o gelo. Então é uma física meio complicada aí, mas que ajuda a salvar a planta, no caso. Então a gente tem até algumas informações disso aqui, algum produtor que tiver mais interesse, né, em saber mais informações nesse caso, pode dar uma passada aqui na Emater, que a gente procura atender, né, no que for possível. E no caso do café, são aqueles tambores, né, que o pessoal coloca salitre, serragem e tudo mais, para fazer uma fumaça que vai esparramar sobre a lavoura. E agora isso depende muito da declividade, da disponibilidade desse material, da localização e tudo mais, porque, como eu disse, não tem jeito da pessoa ficar direto e reto lá nessa época de frio. Eu fui comentar isso com o produtor e disse assim, Mário, o perigo é o seguinte, é a gente congelar antes da lavoura. O produtor brincou comigo, né? Mas tem alguns cuidados, né? Falando assim, tecnicamente, tem algumas medidas um pouco complicadas, né? Trabalhosas, mas que ajudam, às vezes, a salvar. E principalmente no café novo. No café novinho mesmo, é mais fácil que um café mais baixo. Tem caso até da pessoa colocar uma cobertura de papel, de palha mesmo, um café novinho, plantado esse ano, e ele juntar um pouco de mato ali em volta e colocar em volta da planta para proteger um pouco. Tem algumas medidas que dá para, não digo para anular os efeitos da geada, mas amenizar bastante, né, esses efeitos do frio. Hoje em dia, os institutos de meteorologia, eles dão a previsão aí com 10 dias de antecedência e é um parâmetro também para que a pessoa possa estar monitorando também, estar acompanhando. Evoluiu bastante, né? A gente sabe, assim, precisão, a gente fala que temperatura e tudo mais não é uma ciência exata, né? Mas, como você disse, hoje em dia já tem uma previsão, assim, com muito mais técnica, muito mais credibilidade. Então, a gente fala isso, eu tenho que ficar atento, né? Tá assistindo aí os jornais, vendo as previsões, entrando hoje em dia, grande parte tem acesso na internet e tudo mais. Então, quem mexe nessa área, né, e está sujeito mexe com cultura que está sujeita à influência da temperatura, tem que estar atento mesmo para poder tomar alguns cuidados, né, quando forem possíveis, né, para prevenir danos. Mário, finalizando agora o Espaço Livre, a gente deixa o espaço para que você possa fazer as suas considerações daquilo que você julgar pertinente e a sua mensagem aos produtores de todas as culturas aqui na nossa região. A gente agradece e parabeniza a difusora, porque a gente percebe a atenção que ela tem, não só com os cafeicultores, produtores, mas com a população em geral, né? Essa parte de utilidade pública é muito respeitada pela difusora. Vocês estão de parabéns nesse trabalho. E o que a gente alerta agora, no caso do café, por exemplo, né? A gente sabe, né, boa parte dos produtores estão, né, empenhados lá na colheita e tudo mais, mas não descuidar da análise de solo.
A gente brinca que na cafeicultura, em relação ao custo-benefício, o melhor que tem é a análise de solo. A análise de solo custa R$20, né? Muitas vezes, ela é bem feita, né, bem interpretada, resulta em economia de milhares de reais, às vezes. Às vezes a pessoa descuida um pouquinho de fazer análise de solo, aduba lá pensando do jeito que o vizinho falou, que ele acha que é, ou deixa de jogar um calcário, alguma coisa assim, e muitas vezes ele acaba perdendo a produção, gastando muitas vezes e comprometendo a produção. Eu gosto muito de falar, desculpe tomar um pouco mais do tempo, mas eu dou um exemplo muito comum em relação ao calcário. O calcário é utilizado para correção da acidez. Se a pessoa descuidar um pouco e não cuidar dessa correção da acidez, para os solos médios aqui, o pH médio, né, a acidez média da região, se ele descuidar um pouco e for deixando isso, em pouco tempo o aproveitamento de adubo cai para 25% a 30%. No preço que o adubo está, lá nas alturas, o produtor perder 70% a 75% do adubo que ele jogou é um desperdício que não tem justificativa. Então a análise de solo ideal é fazer agora, porque caso tenha acidez e ele precisa jogar um calcário, esse calcário precisa pelo menos em torno de 80 a 90 dias para fazer um bom efeito na lavoura. Então ele joga o calcário agora para começar a adubar geralmente a partir de outubro. Então a gente deseja aí sucesso, felicidade, que Deus abençoe as famílias, né, os produtores, suas famílias e também, né, suas atividades, seja cafeicultura, bovinocultura, olericultura, né, porque eles estiverem se dedicando, porque como eu disse, é o ganha-pão deles, é a profissão deles, né, produtores rurais. E a gente respeita muito porque a gente sabe o trabalho que dá, né, não é um trabalho fácil, é árduo e a gente tira o chapéu mesmo para esses produtores que ajudam a alimentar o Brasil, né, e são, no caso de Ouro Fino, a força muito grande em relação à economia do município. E no programa Espaço Livre de hoje, conversamos com Mário Jorge Botelho Vaikert, que é o engenheiro agrônomo da Emater de Ouro Fino, sobre o concurso de qualidade de café e também os cuidados com a agricultura nesse período em que ocorre queda de temperaturas em toda a região.